Eu acredito que tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de incluir ou sustentar algumas tarefas ou até mesmo alguns cuidados da própria saúde física, saúde mental ou até mesmo da alimentação por falta de entendimento e estruturamento de uma rotina adequada. Então, eu resolvi fazer esse vídeo de forma bem breve, objetiva, com alguns relatos pessoais meus que eu consegui incluir dentro do meu contexto, dentro da minha trajetória semanal, para que eu conseguisse executar certos comportamentos que são prioridades, ao meu ver, dentro da minha realidade, obviamente, mas também com algum embasamento científico, né, para a gente entender como a literatura da neurociência traz para a gente alguns fatores importantes para que a gente consiga extrair isso e aplicar e acoplar dentro da nossa realidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para você aí que tem dificuldade de sustentar uma alimentação nova, de cuidar do próprio sono, de incluir o exercício físico e saber que provavelmente você deve errar ou ter dificuldade em coisas básicas e às vezes até mesmo óbvias, né? Eu sei que pode parecer clichê alguns pontos que eu trazia aqui nesse vídeo, mas eu tenho certeza que algumas das pessoas, eu suponho até que boa parte das pessoas que assistirem esse vídeo, não conseguem executar isso de forma tão simples. Não estou falando que é fácil, mas é relativamente simples executar os comandos que eu vou passar aqui nesse vídeo. Meu nome é João, eu vou mostrar para vocês hoje como vocês conseguem melhorar esses comportamentos, aprimorar esses hábitos ou até mesmo incluir algumas tarefas no seu cotidiano para que você consiga melhorar os seus resultados no seu trabalho, nos seus estudos, no seu treino e principalmente na sua saúde como um todo. Então, o primeiro ponto do vídeo que eu quero trazer para vocês é o entendimento que essa construção de raciocínio que eu vou trazer para vocês é com base e com o objetivo de facilitar a rotina de vocês, facilitar o comportamento de vocês para alguns aspectos que você esteja tentando incluir ou tentando sustentar e não está tendo sucesso. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade porque eu mesmo tive muitas, ainda tenho, mas muito pouco. E com certeza, com o conhecimento que eu adquiri com base na neurociência e também outras referências que eu tive, e ajustando dentro da minha realidade, então, ou seja, o nosso vídeo vai ser totalmente estruturado com base para a sua individualidade, para a sua vida. Então, não dá para você anotar exatamente o que eu fiz certo para mim e falar que vai dar certo para você. Não, muitas das vezes isso nem funciona, né? O treino não funciona assim, a alimentação, uma dieta não funciona assim. Então, provavelmente adaptar uma rotina também não vai ser copia e cola. Então, eu acredito que cada um tem que adaptar a rotina e os seus comportamentos, suas tarefas, de acordo com o que você consiga dentro da sua realidade. Mas eu vou passar alguns insights muito interessantes para que você consiga aplicar e você consiga ajustar dentro da sua vida como um aspecto geral. Mas com certeza existem alguns fundamentos básicos que você deveria seguir para que você consiga ter sucesso. Então, a primeira tarefa que você vai ter que fazer aí, pega um papel, uma caneta. Eu sou a favor de escrever, que eu acredito que a gente tem mais valor quando a gente transcreve isso, né? Os nossos objetivos, nossas metas, os nossos compromissos, mas se você é mais adepto a digital, colocar no celular, fique à vontade também. Mas se possível, tente escrever. Eu acredito que vai ser mais valioso para o seu cérebro. Você vai colocar aí pelo menos 3 ou 5 prioridades na sua rotina que você precisa fazer com uma certa frequência. Eu vou trazer alguns exemplos do que eu acabei fazendo esse exercício, quando eu acabei fazendo esse exercício, que eu criei essa prioridade. É claro que todo mundo vai ter a prioridade de trabalho, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo vai ter a prioridade, sei lá, de cuidar dos filhos, de fazer algo que esteja realmente em alta necessidade de execução. Mas é claro que existem alguns comportamentos adicionais ali que vão favorecer essas prioridades cernes, né? Essas prioridades base. Então, por exemplo, minha prioridade base com certeza é trabalhar, né? Ganhar dinheiro, porque é importante, a gente precisa para a gente poder sobreviver e fazer as nossas demandas. Mas é claro que existem alguns cuidados que a gente precisa ter como prioridade também para que você consiga melhorar esses aspectos. Então você vai listar aí 3 ou 5 prioridades. Se você é uma pessoa que já tem muita dificuldade de executar
algumas prioridades adicionais, coloque apenas 3. Se você já é uma pessoa que já tem uma leve facilidade ou só precisa desse conhecimento que eu vou passar aqui, pode listar 5, que eu acredito que você também vai conseguir executar. Depois que você executar essas lista de prioridades, né? Esses 5 comportamentos que você acredita que vai fazer, igual eu fiz, por exemplo, eu citei as seguintes questões que são inegociáveis para mim. O sono, cuidado com o sono para mim não tem como, é inevitável. Sem um sono regular, depois que eu estudei muito a neurociência, há mais de 4 ou 5 anos estudando isso, eu entendi que o sono impacta qualquer área da nossa vida, seja ela no treinamento, no trabalho, nos estudos. Eu coloquei como prioridade número 1 na minha vida, porque eu acredito que quando você consegue ter uma base de estrutura física e mental suficientemente regulada, você consegue, ao longo do tempo, executar qualquer tarefa de forma efetiva. Então, a literatura aponta muito para isso. Se você consegue ter um sono regular, você consegue ter rendimento no seu dia, você faz com que o seu cérebro funcione adequadamente, suas emoções, seu corpo. Então, a chance de você ter equívocos, erros e até mesmo procrastinação em alguns aspectos diminui drasticamente. Então, o sono para mim era prioridade. O exercício físico para mim é prioridade. Sim, eu coloquei o exercício físico como prioridade máxima. Apesar de eu ser personal e viver dessa área, e também trabalhar com consultoria online, falar sobre saúde física, saúde mental, eu coloquei como prioridade também dentro dessa lista, porque eu também tive uma fase da minha vida que fiquei com uma certa dificuldade de executar. Treinamento aeróbico era meio ruim, meio chato, não tinha tanto motivo, preferia ficar assistindo alguma coisa. A musculação eu sempre fiz, então pelo menos 3 a 4 vezes na semana eu já fazia, mas eu coloquei como prioridade para executar todos os dias na minha semana, 7 dias por semana. Eu faço aeróbico todos os dias, então exercício físico entrou nessa lista. A alimentação entrou nessa minha lista também. Ela é extremamente importante para você querer fazer com que o seu corpo funcione adequadamente, a microbiota, para que você consiga manter os seus níveis tanto de marcadores químicos no nosso sangue quanto o funcionamento do nosso cérebro. Eu acredito também que esse ponto é algo fundamental para qualquer pessoa. Ah, Depois da alimentação, eu também coloquei como prioridade na minha rotina o conhecimento. Então, estudar para mim também é uma prioridade essencial. Então, tá vendo que esses exemplos ali são muito individuais, né? No seu caso aí pode ser que uma das suas prioridades seja o financeiro. Você precisa colocar o seu financeiro em dia como prioridade um. E tá tudo bem. Se você precisa realmente se adaptar a isso, coloque. Trabalho, coloque. Entendeu? Então você precisa listar esses aspectos base, mas lembre-se que sua saúde tem que estar dentro disso, ou seja, algum desses componentes tem que estar relacionado à saúde para que você consiga sustentar esses comportamentos, tá ok? E a partir disso, você listou esses pontos principais. Você vai começar a usar uma coisa que muita gente, eu acredito que não usa, mas já ouviu falar e acredita que só no trabalho se usa, que é agenda e aplicativos de tarefa. Ah, João, mas isso é meio óbvio, né? Por que que você está falando sobre agenda e aplicativo de tarefa? Bom, primeiro que você tem que ter um entendimento que o seu cérebro ele é limitado em questão energética. Você falar que vai fazer tal coisa em tal dia, em tal horário e guardar para si é fácil, né? Sua memória de trabalho consegue guardar ali por um momento específico. Mas você não vai conseguir sustentar essas informações de todas as suas tarefas, de todos os seus horários na sua cabeça constantemente. Porque, como eu disse, o seu cérebro é limitado fisiologicamente na questão energética. É caro você ficar tentando lembrar tudo que você precisa fazer em tal horário. Muita gente usa agenda para o trabalho, mas não usa agenda para coisas pessoais. Não coloca que precisa ir no mercado, não coloca que precisa ir para academia, não coloca que precisa ir no dentista. A pessoa só marca e deixa que o cérebro dela tente lembrar. E isso, fisiologicamente falando, é inviável. A neurociência já mostrou muito isso. As pessoas não têm a percepção que tentar acoplar todas as informações na sua cabeça é um erro gigantesco, é um tiro no pé. Então, você precisa usar a agenda para sua vida pessoal também, para suas prioridades. Então, você vai abrir o Google Agenda ou agenda de papel mesmo, se você achar melhor, e você vai anotar todas as suas prioridades nos horários e dias certos que você precisa executar. E uma dica bônus para você, eu não estava nem no roteiro, vou até trazer para você. Sempre deixe uma margem de horário entre as tarefas, meia hora até uma hora.
para que você tenha aí um espaço de delay caso você tenha algum compromisso que você esqueceu de anotar, caso você tenha alguma urgência que apareceu de última hora e você precisa resolver, principalmente em questões de trabalho, né? E aí você consegue prever um pouco mais o que pode acontecer dentro do seu cotidiano. E assim você dificulta ou até mesmo diminui a probabilidade de você errar nas suas tarefas de prioridade, tá ok? Então faça isso, que isso é muito importante. Depois que você ajustou os principais eventos na sua agenda e nos aplicativos de tarefa, e por que eu citei aplicativo de tarefa? Porque lá você pode colocar coisas simples. Por exemplo, pagar conta de luz, pagar conta da internet. Se você não coloca no débito automático, você precisa anotar essas coisas, senão vai vencer toda vez, você vai pagar multa toda vez, você vai ter que trabalhar mais depois para pagar esses adicionais que você está atrasando por conta disso. Então coloca lá sempre 1 ou 2 dias antes do vencimento para que você não precise ficar lembrando que o seu cérebro tem um limite para ficar tentando recordar tudo que você precisa fazer. Para você, quando chegar naquele momento, você parar qualquer coisa, a não ser que for um caso de vida ou morte, você vai parar de fazer o que você está fazendo, pingou a tarefa, você vai lá, executa e volta para a tarefa. Ponto. Isso, você não vai gastar nem 5 minutos para fazer isso. Você não vai gastar mais que 5 minutos para pagar uma conta de luz. Então isso é extremamente importante, tá ok? Então, a partir desse momento que você já anotou todas as suas prioridades, colocou na agenda e aplicativo de tarefa, você vai começar a moldar melhor o seu ambiente para que você facilite esse processo. E quando eu falo moldar o seu ambiente, você pode, eu estou querendo dizer nas seguintes questões. Você vai começar a acompanhar mais pessoas aqui nas redes sociais que estão nesse mesmo intuito que você. Você vai criar compromisso com pessoas para você ir treinar, para você fazer uma alimentação mais equilibrada. Você vai começar a seguir profissionais dessa área da saúde para tentar entender mais e acoplar mais conhecimento, mais repertório para você. Isso é um tipo de ambiente que vai reforçar essas tarefas dentro do seu cérebro para que você consiga moldar melhor o seu entendimento, o seu foco para aquele objetivo, né? Muitas das pessoas largam de fazer as coisas porque não tem um ambiente favorável para isso. A pessoa quer mudar de alimentação, mas vive no shopping almoçar do lado do McDonald's. A pessoa quer começar a treinar, mas marca de fazer social e ficar mexendo nas redes sociais depois do trabalho, em vez de ir para academia. A pessoa, em vez de estudar após trabalho, ela marca de assistir um filme ou ficar jogando. Você entende? Ela não acopla os ambientes de forma adequada. Eu estou sendo claro aqui? Comenta aqui embaixo se eu estou sendo claro, se a ideia do vídeo está sendo proposta de forma objetiva para vocês. Se não estiver, comenta aqui que eu tento explicar de outra forma para vocês. Então, vocês têm que tentar moldar esse ambiente de forma precisa para que vocês consigam constantemente melhorar esses aspectos. Isso é fundamental. Então, toda vez que você moldar esse ambiente, seguir pessoas que vai te ajudar a se manter numa coisa, criar compromissos, né? Se você tem a possibilidade aí, do outro lado da tela, se você tem financeiramente a possibilidade de pagar um personal, de passar com um nutricionista, fazer uma terapia, passar com um médico para ver se a sua saúde endócrina ou fisiológica está boa, faça isso. Porque esse compromisso de ter um profissional te acompanhando é muito valioso para o seu cérebro. Porque você, além de estar gastando dinheiro, você está dando a sua palavra de execução para uma pessoa. Isso é muito, muito essencial. Eu sou personal, mas eu tenho alguém que monta um treino para mim, que tem uma linha de trabalho e raciocínio igual, parecida com a minha. Muito, muito parecida com a minha. E eu confio 100% nessa pessoa. E não é porque eu sei montar treino de forma bem embasada que eu não vou confiar em outra pessoa que também sabe, né? Então eu tenho isso porque a gente trabalha junto, a gente traz o trabalho de forma recíproca e a gente consegue construir algo melhor junto do que só eu tentar, entendeu? A pessoa tem conhecimentos e alguns tipos de visão que eu não vou ter sobre mim mesmo. Então isso é muito importante você ter como auxílio, né? Se você puder. Se você não puder, tenta ter um colega, uma amiga, um pai, um primo que você possa confiar e vai estar na mesma caminhada com você. Isso muda muito, tá? Principalmente as redes sociais, tá? Quanto tempo você gasta nas redes sociais acompanhando coisas que não têm tanta relevância, né? Não tô falando que você não possa fazer isso, você pode, óbvio, mas tenta você aumentar o seu repertório também de coisas úteis, tá ok? E por último, para a gente fechar o entendimento e o raciocínio aqui desse vídeo, seria interessante você colocar algumas metas palpáveis dentro da sua semana ou até mesmo dentro do seu mês, dependendo de como você
vai ajustar a sua rotina. E quando eu falo metas palpáveis, são coisas bem simples mesmo. Por exemplo, você colocou como prioridade treinar. Você vai colocar a meta lá, ir treinar pelo menos 4 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Isso é palpável, né? Você conseguiu cumprir essa meta? Coloca essa meta de novo na próxima semana ou no próximo mês. Você concluiu essa meta e você viu que é muito fácil, aumenta um pouco. Em vez de 3 para 4 vezes. Ah, preciso incluir mais 2 frutas no meu dia. Conseguiu colocar isso e concluir? Aumenta para 3 frutas e um vegetal. Entendeu? Você vai aumentando a dificuldade bem gradual, bem de forma bem simples, para que você consiga reforçar para o seu cérebro essa recompensa imediata que você está fazendo. Eu acho que ficou bem claro o vídeo aqui para vocês. Se não ficou, comenta aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Se você gostou e fez sentido para você, deixa o like para o YouTube entregar isso para mais pessoas, eles entenderem que as pessoas têm essa dificuldade, inclusive eu tive, então você também teve, e outras pessoas têm, e elas precisam aprender sobre esse conteúdo também. Se inscreve aqui no canal para reforçar a gente continuar executando esses vídeos interessantíssimos que eu mesmo sou fascinado, gosto muito de consumir isso e muito mais de explicar e mostrar para vocês isso. E agradeço você que ficou até o final. Até o próximo vídeo.